Boa tarde, meu nome é Rodrigo e eu vou falar sobre o projeto de construção de uma matriz para forjamento. Primeiramente, eu vou falar sobre o cálculo de contração. Como a gente já sabe, na maioria dos processos de forjamento é feito a quente, ou seja, acima da temperatura de recristalização. E após a peça sair da cavidade e quando ela se esfriar, ela vai sofrer um processo de contração, ou seja, suas dimensões vão diminuir um pouco. E para que a peça saia no tamanho correto após o processo de forjamento, é necessário que a gente projete a matriz ligeiramente maior, para que quando a peça saia da cavidade, ela saia em dimensão correta. E quão maior a gente pode determinar essa cavidade da matriz? Vai depender do material da peça. Ou seja, olhando a tabela aqui, se o material da peça for aço, a gente vai projetar o tamanho da cavidade 1% maior. Se for bronze, 0,8% maior. Latão, 0,9% e assim por diante, usando os valores dessa tabela aqui. Agora eu vou falar sobre as dimensões do bloco. As dimensões do bloco das matrizes devem ser calculadas em função dos esforços mecânicos que ela estará sujeita. Mas como aproximação e para determinar as dimensões mínimas desse bloco, a gente usa essa tabela aqui. Nessa tabela a gente pode determinar a espessura entre a parede exterior e a cavidade, a espessura entre duas cavidades ou duas impressões e a altura do bloco. Vale ressaltar que é tudo dimensão mínima aqui nessa tabela, para a gente determinar as dimensões mínimas. Aqui na segunda coluna, a gente determina a espessura entre a parede exterior e a impressão. Vale ressaltar que aqui só vale para a matriz com apenas uma impressão. Por exemplo, se o tamanho dessa impressão for 6 mm, a gente vai usar o tamanho dessa espessura como pelo menos 12 mm. Se o H vale 10, vai usar como 20, e assim por diante, usando os valores dessa tabela aqui. Na terceira coluna, a gente determina a espessura entre duas impressões. E vale ressaltar que esse Hzinho aqui sempre será o da menor impressão. Aí, se o Hzinho for 6 mm, essa espessura terá que ser no mínimo 10 mm. E assim por diante. Agora, na quarta coluna aqui, a gente vai determinar a altura mínima do tamanho do bloco da matriz. E vale ressaltar que esse H aqui é o da maior impressão. Ou seja, se esse H aqui for 6 mm, o Hzão vai ter que ser no mínimo 100 mm. Agora eu vou falar sobre o cálculo de matéria-prima. Primeiramente, para a obtenção da matéria-prima, vai ter que calcular o peso bruto do forjado. O que é o peso bruto do forjado? Vai ser o peso da peça forjada, mais o peso do óxido, mais o peso da rebarba. Esse óxido é formado durante o processo de forjamento, quando as temperaturas da peça estão muito elevadas. Após a determinação do peso bruto do forjado, procura-se a matéria-prima em dimensões comerciais que melhore as condições de forjamento. Sempre lembrando que para se evitar essa flambagem, é necessário que o comprimento do material jamais seja maior que 3 vezes a menor dimensão da base, como já disse, para evitar a flambagem. Em função da matéria-prima escolhida, analisa-se a possibilidade da colocação do material na cavidade inferior da matriz. Caso todas as etapas forem concluídas, a escolha está terminada. Agora vou falar um pouco da estimativa da força de forjamento. Para esse cálculo exato da força de forjamento é muito complexo, porque a gente teria que levar em conta as deformações plásticas que a peça irá sofrer, o atrito entre a peça e a matriz, entre outras coisas. Por isso, a gente usa duas fórmulas, uma para a prensagem e outra para o martelamento. Essas fórmulas vão determinar pelo menos a ordem de grandeza dessas forças. Aqui, para prensa, para forjamento em prensa, a fórmula vai ser sigma vezes K vezes S, onde sigma é a tensão do escoamento
do material. Ou seja, é a tensão máxima que a peça aguenta ainda no regime elástico. O K, o coeficiente de complexidade do forjado, que pode variar de acordo do tipo de processo. Por exemplo, se for uma compressão de cilindro de duas placas planas, o K vai ser entre 1,2 e 2,5, e olhando aqui os valores, os módulos de formação na tabela. E o S, a área projetada do forjado mais a rebarba da linha de à parte, em milímetros quadrados. Sempre lembrando que essa fórmula aqui só vai determinar a ordem de grandeza da força, não é um cálculo exato. E forjamento em martelo. A gente determina essa fórmula aqui, ó, F sobre S. Aí a gente, para determinar a força, esse S é a força do martelo e o S é a seção do forjado na linha à parte sem a rebarba. Se a gente for, quanto mais próximo de 8 a gente igualar essa fórmula aí, mais complexo é a cavidade da matriz da peça. E quanto mais próximo de 18 a gente igualar essa fórmula aqui, menos complexo é a cavidade da matriz.